Olha, uma história que rendia roteiro de cinema aconteceu nas ruas da Zona Norte. Criminosos roubaram um carro, assaltaram um bar e ainda pularam de um viaduto para escapar da polícia. Quem tem os detalhes é o Jackson Silva. Olá, Fabiano Martinez, como é que tá o senhor? Tudo bem? Vamos explicar como tudo aconteceu. 4 criminosos roubaram vários pontos da Zona Norte do Rio e seguiram nessa direção aqui, em direção à Vila Isabel. Aqui foram surpreendidos por quem? Pela Polícia Militar. Os policiais atiraram. 2 deles se jogaram, ó, daqui. Daqui a pouco eu conto mais detalhes. É contigo, Fabiano Martinez. Jackson, conta tudo pra essa história aí pra gente, meu amigo. Oi, Fabiano Martinez. Antes de falar sobre essa história, quero primeiro retratar o porquê ele chamei de senhor. É o total respeito à sua pessoa, Fabiano Martinez. Agora vamos falar porque o Rio não para. Começou ontem à noite, 3 bandidos e o menor infrator começaram a assaltar. Vamos andando aqui do modo para te mostrar a realidade daqui, tá? Ali no Grande Meia. Primeiro assaltaram um carro de uma mulher no Grande Meia. Depois, começaram com o mesmo carro a assaltar outros pontos também da zona norte da cidade. Depois roubaram o estabelecimento e vieram nessa direção, de lá para cá, aqui no Túlio Léo Rosa. Só que eles se surpreenderam com a polícia que estava aqui, mostra Pedro Mota exatamente onde está aquela viatura parada. Os policiais já costumam ficar por aqui fazendo um patrulhamento de rotina para evitar assaltos nessa região. Quando os policiais perceberam que havia uma atitude suspeita, mandaram parar, mas eles não obedeceram Fabiano Martinez. O que aconteceu? Os criminosos deram marcha ré e bateram em um carro que estava atrás. O que aconteceu? Os policiais militares atiraram. Agora mostra Pedro Mota, por gentileza. Olha só, as cápsulas de munições espalhados no caminho dão uma ideia do que aconteceu aqui. Durante o tiro, os policiais atirando nessa viatura, o que aconteceu? 2 bandidos tentaram correr e fugiram nessa direção. Só um instantinho, por gentileza. Vamos atravessar aqui para mostrar como eles fizeram. De lá para cá, correram, pularam essa mureta de proteção e se jogaram, Fabiano, aqui, ó, aproximadamente 10 metros de altura. 2 bandidos se jogaram e caíram exatamente na outra pista, Fabiano Martinez. Ô Jackson, e os bandidos, depois de pular esses 10 metros aí, conseguiram sair tranquilos ou se machucaram? Não, Fabiano, se machucaram, tá? Tiveram fraturas gravíssimas. Um bateu com a cabeça, o estado gravíssimo também. Exatamente isso, tá? E também fratura nas pernas, estão internados. O menor infrator foi apreendido e um outro homem também acusado, como bandido também estava assaltando, foi preso também, Fabiano Martinez. É porque não dá, né, Jackson? Se eu pulo de 1 metro de altura, eu me quebro todo, mas geralmente essa galera aí pula de 10 metros, não acontece nada, mas dessa vez, né? Não tem como outra coisa, né, Carregosa? 10 metros com esse asfalto aí. Fugindo da polícia. A perna vai para um lado, o corpo Aquilo ali é o roteiro de Hollywood nas ruas do Rio, né? Que a gente vê aí. Faroeste carioca, né? Faroeste, né? A gente tá vendo aí, mais uma vez, assim, o que a gente vê que é o reflexo do típico de crime que a gente tem no Rio de Janeiro, que não é só o crime, é a violência que vem junto. Então são criminosos que eles estão armados, eles entram em perseguição com troca de tiro, depois, obviamente, permanecem em fuga. Tudo bem que esses aí caíram, se machucaram todos e estão presos, né? Mas você vê a instabilidade que vem nesse ato dele, do crime sendo praticado com violência da forma que é feita. Porque você tem pessoas circulando, é uma via expressa, tiro para todos os lados, porque obviamente quando o criminoso atira, a polícia também responde, então você cria esse cenário de insegurança e é um cenário que infelizmente a gente normaliza no Rio de Janeiro, né? Vira roteiro de filme, mas infelizmente, porque em qualquer local seria roteiro de filme, aqui infelizmente é a realidade. Uma quinta-feira no Rio de Janeiro. E parece, Carregosa, que esse tipo de criminoso, que a criminalidade de forma geral no Rio de Janeiro hoje não tá aí para tudo, né? Não vai se entregar, ele vai tentar trocar com a polícia, se não conseguir ele vai fugir. Se fosse machucar, não tem problema, ele vai pular de 10 metros de altura. A gente está vendo a imagem aí, ó, do criminoso ali no chão, né? Sendo rendido ali pelo policial. Isso que você falou é até importante, porque é muito estudado e se questionado, porque em vários locais você vai ver assim, quais são... A gente até no bastidor estava conversando antes sobre
comportamentos que são previsíveis, ou seja, todo mundo tem comportamento previsível. E aí o criminoso também tem comportamentos previsíveis. Quando ele se depara com a polícia, quais são as possíveis condutas que ele vai ter? Você vê que a regra vai ser o quê? Qualquer local do mundo, ele se rende, ou ele tenta fugir. Aqui não, qual é o comportamento dele? Enfrentar a polícia, ou fugir enfrentando a polícia. Você vê que o se render não está dentro desse leque provável de atividade dele. Não quer dizer que ele não vá se render, mas eventualmente ele vai primeiro tentar, de forma violenta, fugir. E aí você cria uma estabilidade dando a isso. Uma das coisas que a gente tem que fazer é exatamente isso também, é quando a polícia chegar com o criminoso se render. Isso envolve várias coisas, inclusive também a própria forma que a polícia atua, que pode estar influenciando esse tipo de comportamento do criminoso. Eu acho que é por aí mesmo. Ô, Jackson, você mostrou uma imagem aí que chamou muita atenção das cápsulas ali no chão, né? Essas cápsulas foram disparadas pelos policiais? Sim, Fabiano, essas cápsulas foram disparadas pelos policiais. Agora vamos só explicar o porquê, tá? Os policiais suspeitaram de uma atitude suspeita desses bandidos. Eles colocaram a arma na mão, só que as armas eram réplicas de pistola. 2 pistolas, né? 2 réplicas de pistola. Só que os policiais não sabiam, estavam ali. Mostra o por gentileza, ó. Olha só a distância. De lá pra cá, eles saíram do carro com a arma. Então os policiais imaginaram que eles fossem atirar contra eles. Então, de lá mesmo, eles atiraram contra os criminosos e depois descobriram que esses bandidos estavam com réplica de pistola. Lembrando que, mesmo sendo réplica de pistola, eles assaltaram várias pessoas. E quem é que vai perceber que é uma réplica? Eu, particularmente, não ia arriscar também. Então, assaltaram uma mulher, primeiro uma mulher, né? Roubaram o carro dela, ficou muito desesperada. Depois começaram a roubar estabelecimentos. Agora, algo muito importante, Fabiano. A polícia já sabe de onde são esses bandidos. Sabe de onde? Da comunidade Rato Molhado, que fica a poucos metros daqui. Uma comunidade controlada pelo Comando Vermelho. Quero só até ressaltar isso, sabe por quê? Antigamente, os bandidos não assaltavam em áreas próximas. Roubavam distante daqui. Hoje em dia acabou o respeito. Roubam morador, roubam dentro da comunidade também e roubam fora. Ou seja, os traficantes roubam a qualquer hora do dia e, segundo os moradores do Grande Meia, falaram sobre os constantes assaltos, Fabiano. Inclusive, traficantes com fuzis no meio da rua Fabiano Martinez. Ô, Jackson, já acabou o respeito faz muito tempo, acabou o respeito, acabou tudo. Eles não querem saber não se está perto da comunidade deles, se não está, se é morador da própria comunidade, eles estão respeitando mais nada. O Carregosa me chamou a atenção ali que as armas eram réplicas, né? Mas o policial não quer saber disso, né? Ele não tem nem tempo de ver se é réplica ou não. Se ele atira e mata um bandido portando uma arma de brinquedo, uma réplica, ele tem algum problema? Dá algum problema para ele? Tecnicamente, não era para dar. Por quê? Quando a gente está falando de legítima defesa, o policial está agindo em legítima defesa. Aí tem uma discussão lá fora, mas aqui não tem, que seria ou ele estaria no estrito cumprimento do dever legal. Ele está ali agindo de acordo com a função dele. Ele estaria dentro da legítima defesa numa injusta agressão. Essa injusta agressão é o seguinte: o policial olha e fala assim, eu posso ser atacado ou alguém pode ser atacado por conta dessa arma. Ele não tem bola de cristal para saber se a arma é verdadeira ou não. Então é o que a gente chama no direito de putativo. Putativo, na linguagem normal, é imaginário. Então ele está numa legítima defesa imaginária, numa situação que, se ele está deparado com isso, se a arma for verdadeira ou não, ele pode agir. Como ela não é imaginário, mas como se fosse verdadeira. Então ele não responde pelo disparo, porque ele estaria justamente numa situação que dá toda a aparência que ele estaria realmente resguardado pela legítima defesa. Olha, eu acho que um criminoso que coloca qualquer tipo de arma na mão, seja ela de verdade ou de brinquedo, uma réplica, ele está sujeito a isso. O policial vai estar do outro lado para fazer o trabalho dele. E o policial também tem medo de morrer, então ele vai atirar mesmo. Não tem jeito no cargo. Não, exatamente. Assim, primeiro é entender que a aplicação de uma violência razoável dentro de parâmetros legais só é permitido às forças policiais no mundo inteiro. Então, assim, internamente, as forças policiais. Então, o policial ele pode agir com condutas violentas dentro dos critérios que a gente vai definir. Um desses critérios é isso: ele viu um criminoso estar armado numa situação que ele pode dar um tiro contra o policial ele está legitimado para efetuar esse disparo. Essa conduta do policial é prevista e é totalmente legal. O que não pode é o criminoso dar um disparo no policial. Inclusive, o resultado dele tomar um tiro, eventualmente, é a consequência dessa escolha que ele fez. Aí você está na questão, novamente, da arma ser de brinquedo. A gente está vendo a arma aí agora.
hora lá. Você não tem bola de cristal, novamente. Às vezes nem precisa ser uma arma tipo essa, porque essa, às vezes, é algo que dá, porque essa dinâmica acontece em frações de segundo. Às vezes não chega nem a ser um segundo, mas é uma conduta que parece que seja uma arma. Então, às vezes, nem precisa ser uma arma tão parecida com uma verdadeira. Às vezes, o criminoso está numa situação que levanta a camisa, que dá a entender que ele está com uma arma, às vezes com um simulacro mais mal feito, mas que parece. Isso daí já é perfeitamente aceito em todos os locais, que se o policial vê aquela situação na hora de ter que agir rápido, novamente, não é faroeste de quem atira primeiro. O policial está legitimado dentro das circunstâncias, então ele poderia efetuar esse disparo. Obviamente que depois vai passar por esse crivo se tudo ocorreu. Aí entra a investigação para saber se estava dentro desse contorno que a gente tem da legítima defesa. Perfeito, perfeito. Ô, Jackson, eu quero voltar com você. Você mostrar de novo aí a altura que esses caras pularam, Jackson. Chamou muita atenção também essa imagem, né? Você consegue lá do outro lado ou tá difícil para você agora? Porque eu tô vendo que o trânsito aí acabou andando. Não, Fabiano, claro. Pedro Mota, vamos atravessar aqui, ó. Com cuidado aí você, Pedro Mota. Um tatu engarrafado, dá para atravessar. Olha só, me chamou muita atenção também, dá até medo, Fabiano. Olha só, a profundidade disso daqui, a altura, né? Aproximadamente 10 metros. 2 bandidos pulam para não serem presos. Como é que pode? Eu fico pensando o seguinte, quando eles pularam essa mureta de proteção, eles não imaginavam que tinha isso aqui, que tinha essa profundidade toda, não é possível. Então se jogaram, imaginando que não fosse tão profundo, aproximadamente 10 metros, né? Ou então, talvez, tentar atravessar aqui, ó. Você vê que dá para atravessar por aqui, ó. Essa coluna aqui vai até o outro lado. E aí, ó, tem essa mata. De repente, eles pensaram também nessa possibilidade. Mas eu acho que no meio do desespero, né? Assim que a polícia tirou, eles correram e se jogaram. E aí, ficaram totalmente quebrados, Fabiano. Tá certo, Jackson. Pode ter sido as duas coisas. Ou eles tentaram pular mesmo para se salvar ali, para sumir. Ou tentaram passar por aí, né? Mas aí com a bala comendo em cima, né? O cara se desequilibrou e caiu. Mas vamos ver, né? É isso aí. Daqui a pouco a gente vai voltar com a reportagem completa do Jackson Silva. Na pista, as cápsulas de munições espalhadas dão uma ideia do tiroteio. Esse carro foi o primeiro a ser roubado no bairro do Meia. Os bandidos seguiram por este caminho, aqui no túnel Noel Rosa, e se depararam com policiais militares que faziam patrulhamento de rotina. Os PMs deram ordens de parada, mas eles não obedeceram. Deram marcha ré e bateram em um carro de um motorista de aplicativo. Logo depois, os criminosos saíram do veículo com a arma em punho. Os PMs atiraram. 2 dos assaltantes pularam essa mureta de proteção e se jogaram numa altura de aproximadamente 10 metros. Segundo a corporação, os assaltantes ficaram feridos e foram levados para um hospital da região. Os 2 usavam tornozeleiras eletrônicas. Um deles sofreu fraturas expostas nas pernas e o outro bateu com a cabeça. Ao todo, 3 bandidos foram presos e um menor infrator foi apreendido. O menor e o outro homem, identificado como Derick Felipe Cruz Pimenta, de 21 anos, foram levados para a delegacia da região. No veículo roubado, dezenas de celulares foram recuperados e 2 réplicas de pistolas foram apreendidas. Os criminosos foram os responsáveis pelo arrastão em vários pontos da Zona Norte. Momentos antes dessa ação criminosa, também roubaram este bar no Engenho Novo. Testemunhas contaram que por volta das 11 horas da noite, pelo menos 10 pessoas estavam sentadas em frente ao estabelecimento quando foram surpreendidas pelos bandidos. Eles obrigaram as vítimas a entregar os pertences. Isso é constante aqui mesmo. Esse lado daqui do Meia, ele é muito escuro, muito ocioso, fica deserto após as 6 horas e realmente a gente está com medo mesmo. A Polícia Civil informou que os assaltantes têm passagem por roubo e que são da comunidade Rato Molhado, do Sampaio, também na Zona Norte. Esse morador do Grande Meia disse que já foi assaltado por bandidos com armamentos pesados. Aqui a gente já é programado a não sair mais com nada na rua, porque é época de 13º e aumenta mesmo
toda essa questão de assalto, eles descem mesmo para assaltar as favelas em torno aqui da nossa região do Meia. A gente já comentou bastante essa matéria, mas não sei se vocês notaram aí em casa que os dois estavam de tornozeleira eletrônica. Não impede ninguém de cometer crime, né? Roteador de Wi-Fi, né? Roteador de Wi-Fi.